Bom dia, turma do quinto ano. E aí, estão se cuidando? Ó, um beijo para todos, tá? Tchaline tá com muitas saudades, eu sei que vocês também estão, porque a gente fica ali postando às vezes umas mensagenzinhas, umas figurinhas de saudades, né? De um do outro ali. Então, assim, daqui a pouco isso passa e aí estaremos aqui mais uma vez em nossa sala de aula, se Deus quiser. Bom, além disso, eu gostaria também de parabenizar a vocês, tá? A todos pelo empenho, pela dedicação, pela responsabilidade de estarem acordando cedo, de estarem participando das aulas, tá? Tia, acabei, tia, tô fazendo, e tirando as dúvidas. É assim que a gente tem que fazer mesmo, tá? Participar, tá? Então, assim, estou muito orgulhosa de vocês, tá? Continuem assim, tá legal? Bom, e aí nossa aula de hoje será de matemática, tá legal? Iremos utilizar hoje somente o livro de matemática. Hoje é só livro, hoje não tem caderno de operações e nem caderno de matemática, tá legal? Bom, e aí eu coloquei aqui no cantinho, ó, as páginas que iremos utilizar hoje, da 112 até a página 117, tá? E o título, tá, que vem nessa página 112 é sobre sólidos geométricos. O que são os sólidos geométricos? Os sólidos geométricos, elas são consideradas figuras em 3D, né? Em 3 dimensões. Por quê? Ela tem altura, ela tem largura, né? Altura, largura e profundidade, tá? Profundidade, né? Porque dentro dela cabe alguma coisa, né? Que seja ar, né, pessoal? Bom, e aí eu tenho aqui no livro, tá? Em alguns momentos a Tchaline vai ler e em outros a gente vai trocar informações, tá legal? Vou botar minha lupa aqui. Bom, então tem aí os políedros e corpos redondos. Você já conhece os sólidos geométricos representados abaixo? Agora vamos estudar como podemos classificá-los. Então aqui abaixo eu tenho assim algumas imagens de sólidos geométricos, tá legal? E aí eu tenho, no livro de vocês eu também trouxe algumas coisas, tá? No caso aqui, ó, o bloco retangular, que parece um paralelepípedo, né? Eu tenho o cubo, certo? O cubo, tá? A pirâmide eu não consegui, tá legal? Mas aí vocês lembram lá das pirâmides do Egito, né? E aí são as pirâmides, tá legal? Bom, temos a pirâmide com base, né? Que é a parte de baixo, quadrada, e temos também a pirâmide com base triangular, né? Que tem forma de triângulo na parte de baixo, a base. Temos o cilindro, que eu trouxe um copo, tá? O cilindro, tá legal? Temos o cone, que ó, pode ser o chapeuzinho, né? O chapeuzinho lá do palhaço, tá legal? Pode ser também o chapeuzinho da bruxa, certo? E a esfera, né? Que é a nossa bola, tá? A nossa esfera, tá? A esfera A bola é um tipo de esfera, né? Muito utilizado pelas crianças aí, tanto por meninos quanto para meninos. Bom, e aí abaixo nós vamos agora separar, nós vamos classificar, porque cada sólido geométrico, para cada um deles existe uma classificação, existe um grupo, tá? Como assim, Tchaline? Bom, e aí a gente vai ver aqui agora, ó. Podemos classificar os sólidos geométricos em 2 categorias. Os poliedros, que têm apenas partes planas em sua superfície, e os corpos arredondados. E os corpos arredondados têm algumas partes arredondadas em sua superfície. Bom, então aí são 2 categorias, né? Tem exemplos aí de poliedros e exemplos de corpos arredondados. E aí tem os agrupamentos aí. Quem está encaixado nesses poliedros? No caso, o bloco retangular, certo? O bloco retangular, que é porque tem, ó, tem o quê? Tem algumas partes, as partezinhas são planas, né? Na superfície dela, elas são planinhas, certo? A pirâmide e o cubo, tá? Já nos corpos redondos eu tenho a esfera, eu tenho o cilindro e eu tenho o quê? O cone, porque tem formas o quê? Arredondadas. Então, essa classificação é dividida em 2 grupos de sólidos geométricos, tá? São 2 categorias. Na página 113, a gente já começa a diferenciar aí uma classificação da outra, um sólido geométrico da outra. E aí vem assim, elementos dos poliedros.
Vamos ver agora alguns elementos dos poliedros. Então, ele me deu aí o quê? Um cubo. Ele tem imagem aí de um cubo, certo? E aí, nesse cubo, ele puxou uma setinha indicando o quê? Vértices, arestas e faces. Tá legal? Numa aula anterior de matemática, a tia Aline até comentou sobre isso, né? Eu trouxe até a famosinha, a caixinha da pasta de dente, e a tia Aline já deu início para vocês estarem fazendo uma atividade. E aí, aqui eu tenho o quê? O vértice é quando ele mostra o quê? São esses pontinhos aqui, ó, essas pontinhas aqui do meu cubo. Essas pontinhas aqui. Esses aqui são os vértices do sólido geométrico, tá? E as faces, Aline? As faces são essa parte aqui, ó, como se fosse o rostinho, ó. Essa parte aqui, ó. Essas partes aqui que são as faces do meu cubo, tá legal? Como se fosse o rostinho do cubo. E as arestas? As arestas são essas linhazinhas aqui, ó, que liga um pontinho de uma vértice a outra, ó, tá? Essa partezinha aqui pelo meio, ó, elas são as arestas, tá legal? Bom, e aí aqui embaixo ele vem dizendo também novamente isso que eu acabei de falar. Os polígonos que formam a superfície acima são chamados de face, que são essas superfíciezinhas aqui, né? Esse rostinho aqui da imagem, do sólido. O encontro de duas faces forma uma aresta, ó, o encontrozinho das faces, tá? O encontrozinho das faces, elas formam quem? As arestas. Vértice é o encontro de duas ou mais arestas, né? Então, aqui, ó, eu tenho essa aresta aqui, mais essa daqui eu tenho o quê? Encontro de quem? De vértice, que são essas pontinhas aqui. Observe a seguir as faces de alguns poliedros. Aí eu tenho aqui o bloco retangular. O bloco retangular tem 6 faces retangulares. Por quê? Olha só as 6 faces, ó. A primeira face, aí eu viro. A segunda face, a terceira face e a quarta face. A quinta fica nessa outra lateral aqui e a sexta face fica nessa outra lateral aqui. Então, eu tenho 6 faces nesse bloco retangular, tá? É como se fosse o rostinho, né? A superfície do sólido geométrico. Já a pirâmide de base quadrada, porque ela tem uma base, né? A parte de baixo aí, que fica sobre a mesa, ela tem uma base o quê? Quadrada. Tem 4 faces triangulares, porque se vocês perceberem, ó, no livro de vocês vão contar 1, 2, 3, 4. As 4 faces, as 4 frentes aí que tem triangulares, tá legal? E tem uma base, que é a parte de baixo da pirâmide. Bom, então esses são os elementos dos poliedros. Agora vamos ver os elementos dos corpos redondos, os arredondados, tá legal? Agora veja os elementos de cada um dos corpos redondos representados abaixo. Então, eu tenho um cilindro, como mostra o exemplo do livro aí, ó, um cilindro, tá? Que eu trouxe esse copo aqui. Então, o que a gente tem no cilindro? A gente tem base e superfície lateral, ó. Base, que é a parte de baixo, né? No caso, esse aqui, a base tá aqui em cima também. No caso, aqui tá vazio, né? Mas se eu virar também, forma-se uma outra base. Além dessa base, eu tenho o quê? A superfície lateral, que é a lateral do meu cilindro, né? A parte do lado do meu cilindro. A outra imagem aí é o cone, tá? No cone, você encontra o quê? Você encontra um vértice aqui na ponta, tá? No cone, você também encontra um vértice, tá? A superfície lateral, que é essa parte aqui, ó, arredondada. E o que mais? A base, que é a parte de baixo, que é o que dá base aqui pra gente estar colocando em cima de alguma coisa, tá legal? Bom, a última aí, o último corpo arredondado seria o quê? A esfera. A esfera, ela tem somente o quê? A superfície esférica, né? Arredondada. Ela só tem isso, ela não tem vértice, ela não tem superfície lateral, ela tem superfície esférica, que é toda arredondada, tá legal? Bom, e aí da página 114 até a página 117, vocês têm o quê? Vocês têm exercícios, tá? Para fixar. O número 1, observe os sólidos representados abaixo. Então, tem alguns sólidos aqui, tem cubo, tem cone, cilindro, tem esse bloco retangular e tem a esfera. E aí abaixo vocês têm o quê? Perguntas de acordo com essas imagens. Letra A. Quais são as características em comum entre o cubo e o bloco retangular? Né? Quais são as características comuns? Eles são o quê? São poliedros? Eles são o quê? Eles têm formas arredondadas? Né? Então, vocês têm que pensar aí.
Letra B. Quais são as diferenças entre o cubo e o bloco retangular? Existe uma pequena diferença aqui entre eles, mas existe, tá? Embora eles tenham a mesma quantidade de lados, de vértices, né, de faces, mas eles possuem uma diferença também, tá? Existe isso aí, existe uma diferença. Letra C. As bases do cilindro e do cone lembram qual figura geométrica? Né? Então, qual figura geométrica lembra essa base aqui? Qual figura geométrica? Do cilindro e do cone. Lembra uma forma geométrica. Será que é um retângulo? Um bloco retangular? Será que é um cubo? Não sei, né? Vamos pensar aí. Letra D. Quantos vértices há no cone? Então, eu observo o cone e vejo quantos vértices tem nele. Lembram do vértice? Número 2, da página 115, complete. Então, aí eu tenho um cubo, tá? Eu tenho um bloco retangular, eu tenho uma pirâmide quadrada, com base quadrada, e eu tenho o quê? Uma pirâmide com base triangular. Vocês vão completar aí de acordo. Então, vamos lá. Primeiro aí dessa primeira imagem. O pontinho, pontinho, vocês vão botar o nome da imagem. Tem, no caso do sólido geométrico, tá? Tem quantas faces? Quantas faces tem esse sólido geométrico? Né? Quantas faces tem ele? Não sei. Quantas arestas tem esse sólido geométrico aí que está mostrando? E quantos vértices tem esse sólido geométrico? As faces são o quê? São circulares, são retangulares, são quadradas, são o quê? Tá? Então, vocês vão completar isso aí de acordo com as figuras. Vão fazer isso também na segunda, na terceira e na quarta. Número 3. Desenhe um poliedro e no espaço abaixo indique um de seus vértices, uma de suas arestas e uma de suas faces. Então, vocês vão desenhar e vão sinalizar lá indicando onde está a vértice, onde está a aresta e onde está a face dessa imagem, desse desenho. Virando a página aí, página 116. 4. Desmontando uma caixa de creme dental. Então, eu tenho aqui uma caixa de creme dental. Eu vou desmontá-la aqui para vocês. Tá? Eu vou desmontar também. Tá? Desmontei. Tá? E aí, a tia Aline vai dar um recortezinho aqui para ficar bonitinho. Para ficar bem igualzinho à imagem. Deixa eu pegar uma tesoura. Nesse estojo tem tudo, graças a Deus. Tá? A tia Aline vai cortar aqui ao vivo para vocês. Ao vivo na gravação. Recortei aqui. Pronto, recortei. Bom, e aí abri a minha caixinha de pasta de dente todinha. Estava fechadinha, como vocês viram no início da explicação. Estava assim, fechadinha. Aí eu abri toda, como está aqui na imagem do exercício de vocês, do exercício 4. Desmontando uma caixa de creme dental, obtemos o molde seguinte. Então, isso aqui agora é um molde, não é mais um poliedro, né? Não é mais um bloco retangular. Isso aqui agora é um molde, certo? Aí abaixo vem assim, dando continuação aí da questão 4. Relacione cada sólido geométrico à respectiva planificação de sua superfície. Porque assim, agora, ó, o meu desenho ele ficou o quê? Ele ficou planinho, ele agora não é mais um sólido geométrico. Eu desmontei, né? Lembram das figuras planas? As figuras planas só têm altura e largura, né? Elas têm aquele contorno feito a lápis, certo? Então, assim, agora ela ficou o quê? Ficou plana. E aí vocês vão fazer o quê? A associação aqui, vão relacionar. O número 1 aí, né? Ele está em forma de cubo. Se você desmonta um cubo, em qual dessas imagens aqui ao lado você vai numerar? Depois eu tenho a pirâmide, depois eu tenho o cone, eu tenho o cilindro e eu tenho uma outra pirâmide com base quadrada. Então, assim, vocês vão fazer a associação da figura, tá? Em sólido geométrico, dessa forma aqui, e de forma plana, tá legal? Bom, e aí a questão aí da página 117, que é a última, matemática e diversão, olho vivo. O molde abaixo representa qual caixa que está sobre a mesa? Contorne. Então, tem uma caixa de bombom aí, tá? Aberta, né? De forma plana, como essa aqui. E abaixo você tem ela aqui, em forma geométrica, em sólido geométrico, ela fechadinha. Então, vocês vão circular aí e ver, de acordo, aqui está correspondendo ao molde de cima, tá legal? Bom, então ficamos por aqui pelo livro, tá? Então, vocês irão fazer da página 112 até a página 117
do exercício do dia de hoje, da aula de hoje, tá? Então, assim, façam com muita atenção, façam com muito capricho, tá? Não entendeu? Chama a Tia Aline lá no grupo, tá? Pra gente poder estar tirando essas duvidazinhas de vocês, tá legal? E, ó, responsabilidade, tá? Continuem assim, tá? Ó, beijos e até a próxima aula.